Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma das nossas análises de biologia. Hoje a gente vai desmistificar um daqueles tópicos que costumam dar um frio na barriga de muita gente, a segunda lei de Mendel. Mas o nosso objetivo aqui é mudar totalmente essa perspectiva, tá? A genética, turma, não é um jogo de adivinhação. Ela funciona muito mais como um código previsível, uma linguagem matemática superestruturada. Durante a nossa aula de hoje, a gente vai dominar o dihibridismo, tratando ele exatamente como ele é, um algoritmo perfeito da natureza. Bom, quando a gente passa a analisar a herança não só de uma, mas de duas características ao mesmo tempo, a gente precisa de um método bem sólido. E é exatamente isso que a segunda lei de Mendel exige de nós. Chega um ponto em que não dá mais para confiar só na intuição ou no olhômetro, né? A gente precisa de uma abordagem estruturada e algorítmica para resolver esses problemas mais complexos de herança genética com absoluta precisão. E é exatamente essa base que a gente vai construir agora. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, a gente vai cobrir 5 pontos principais: o salto de complexidade, depois a regra dos gametas, a matriz de Punnett, o algoritmo da genética e, para fechar com chave de ouro, uma aplicação prática. Então vamos começar. Ponto 1. O salto de complexidade, da primeira para a segunda lei de Mendel. Pessoal, lembrem que no monohibridismo lá da primeira lei, o nosso foco era uma única característica. A matriz era bem simples, né? Aquele quadrado de Punnett 2 por 2, que gerava 4 resultados possíveis e nos dava aquela proporção super clássica de 3 para 1. Agora o dihibridismo eleva esse jogo a outro patamar. Como a gente está focando em duas ou mais características simultâneas, ele vai exigir uma matriz bem maior, de 4 por 4, totalizando 16 resultados, e a proporção fenotípica clássica passa a ser a famosa 9 para 3 para 3 para 1. É um salto de complexidade que, para falar a verdade, só exige da gente uma nova forma de pensar. Isso nos leva à seção 2, a regra dos gametas, que é o verdadeiro fundamento do cruzamento. Aqui a gente tem a regra de ouro da genética. O erro mais comum que os estudantes cometem é tentar jogar o genótipo inteiro, tipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, direto lá no topo do quadrado de Punnett. Só que, atenção, o genótipo representa a bagagem completa do indivíduo, mas a matriz não organiza genótipos, ela organiza os gametas. Primeiro, a gente precisa separar as metades que vão ser transmitidas. Isso vai resultar naquelas combinações menores, como o AB, AB, AB e AB. Só depois dessa separação é que a gente pode realizar o cruzamento das probabilidades, combinado? Mas aí surge uma dúvida absolutamente crucial. Como ter certeza absoluta de que a gente não esqueceu de nenhum gameta no meio do caminho? Como é que a gente sabe, de forma matemática, a quantidade exata de gametas distintos que devem ser formados a partir de um genótipo? A resposta, turma, está na matemática da segregação. É a nossa famosa fórmula 2 elevado a n. A regra é muito simples. Esse n representa o número de pares heterozigotos no nosso genótipo. Vamos ver um exemplo? No caso de ABB todo maiúsculo, a gente não tem nenhum heterozigoto, certo? Então o n é 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, a gente só tem um tipo de gameta possível, que é o AB. Agora, no clássico duplo heterozigoto AABB, o nosso n passa a ser 2. E 2 elevado ao quadrado resulta em 4 tipos diferentes de gametas. Gente, essa é uma ferramenta simplesmente infalível para validar se a extração foi feita do jeito certo. E para a gente entender o porquê de toda essa diversidade matemática, nós usamos o diagrama de ramificação. Ele ilustra muito bem a segunda lei de Mendel em ação. A gente consegue ver direitinho como o alelo A maiúsculo tem exatamente a mesma chance de se juntar ao B maiúsculo ou ao B minúsculo. Cada caminho nessa ramificação vai resultar num gameta diferente. O detalhe fundamental aqui é que cada gameta formado lá no final da linha recebe sempre obrigatoriamente uma letra de cada par. A gente nunca, em hipótese alguma, vai ter um gameta com 2 As ou 2 Bs. Certo? Seguindo em frente. Parte 3. A matriz de Punnett. Arquitetura e probabilidade. Pessoal, a gente precisa abandonar aquela ideia de que o quadrado de Punnett é só um desenho entediante para fazer na prova. Pelo contrário, ele é um mapa topográfico de probabilidade genética. Com 4 tipos de gametas maternos organizados ali no eixo horizontal e 4 paternos no eixo vertical, a gente cria imediatamente os 16 compartimentos da nossa matriz. E é justamente nesse terreno quadriculado que as leis da probabilidade vão fazer a mágica acontecer. Vamos dar uma olhada na mecânica de preenchimento dessas coordenadas. A regra aqui é bem rigorosa. A gente deve agrupar as letras correspondentes. A com A, B com B. Além disso, por convenção, e também para evitar aquela bagunça visual, a letra maiúscula, que é o alelo dominante, sempre vem antes da minúscula, que é a recessiva. Então, ao cruzarmos o gameta AB totalmente dominante com o gameta A
B maiúsculo e minúsculo, o nosso compartimento fica perfeitamente ordenado. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Ter o hábito de manter essa organização salva muitos pontos nas avaliações, viu? E quando a gente preenche todos os 16 quadros de um cruzamento entre dois duplo heterozigotos, olha que espetáculo! Surge esse mapa de calor fenotípico. As cores mostram visualmente aquela nossa proporção famosa, 9:3:3:1. 9 blocos vão exibir os dois traços dominantes. 3 de um tipo e 3 de outro vão mostrar um traço dominante e um recessivo. E lá no cantinho, bem isolado, a gente tem um bloco único representando o indivíduo duplo recessivo. O que isso nos mostra na prática? Que ter os dois traços recessivos ao mesmo tempo é, estatisticamente, o evento mais raro dentro do dihibridismo clássico. Chegamos ao ponto 4. O algoritmo da genética. Uma abordagem estruturada. Para não ter erro, todo e qualquer problema de dihibridismo pode e deve ser resolvido seguindo exatamente uma sequência estrutural de 4 passos bem simples. Primeiro, extrair o genótipo com uma leitura super cuidadosa do enunciado. Segundo, calcular os gametas usando aquela nossa fórmula marota do 2 elevado a n. Terceiro, montar a matriz e fazer os cruzamentos. E, finalmente, o quarto passo, analisar a proporção estatística que a questão está pedindo. Se a gente aplicar esses 4 passos com rigor, a chance de errar ou de se confundir cai literalmente para 0. Vamos colocar isso em prática? Seção 5. Resolvendo questões. Olha só esse problema clássico. Em ervilhas, a cor amarela domina a verde e a textura lisa domina a rugosa. O cruzamento que a gente tem é entre duas plantas duplo heterozigotas. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade de nascer uma planta com ervilhas verdes e rugosas? Vamos extrair os dados e aplicar o nosso primeiro passo. O genótipo dos pais é Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, cruzado com o mesmo Vzão Vzinho, Rzão Rzinho. A nossa pergunta-alvo quer saber do fenótipo verde e rugoso. Ou seja, a gente está procurando o genótipo duplo recessivo, que é o Vzinho Vzinho, Rzinho Rzinho. E é aqui na execução que o nosso método estruturado realmente brilha. Pessoal, o impulso de todo mundo na hora do desespero é começar a desenhar todos os 16 blocos da matriz de Punnett. Mas pensa comigo, se o nosso alvo é só o organismo duplo recessivo, a gente sabe que ele só pode aparecer num único cenário, que é o encontro do gameta materno totalmente recessivo, VR, com o paterno que também é VR. Então a gente não precisa preencher toda aquela matriz gigantesca de combinações. O resultado já pula direto na nossa frente. É uma chance em 16 ou 6,25%. É eficiência pura, concorda? E quer saber de uma coisa? Essa eficiência passa a ser uma questão de sobrevivência acadêmica quando a gente escala problema. Imagine passar por trihibridismo, com 3 pares de alelos, tipo A, B, C. Se a gente usar a fórmula 2 elevado a 3, vai dar 8 tipos de gametas. Aquela matriz que já era grande com 16 blocos simplesmente explode para 64 compartimentos. A lógica do algoritmo é exatamente a mesma, mas desenhar 64 quadrados à mão, sem chance. Dominar a estratégia de focar direto no alvo, usando cálculos paralelos de probabilidade, esse sim é o verdadeiro domínio da genética. Bom, para a gente amarrar tudo e consolidar nosso aprendizado, é vital ter em mente os 3 pilares que sustentam a segunda lei de Mendel. Primeiro, a regra dos gametas, que é sempre suportada pela nossa fórmula matemática. Segundo, a segregação independente, que garante que os alelos se dividam direitinho, transmitindo só um de cada par. E terceiro, reconhecer o mapa de calor da probabilidade e a nossa proporção de ouro, o clássico 9:3:3:1. A grande lição de hoje é que hereditariedade não é uma questão de sorte, é um código matemático perfeitamente arquitetado. E para finalizar nossa aula de hoje, eu quero deixar uma sementinha para a gente refletir. A gente viu agora o quanto esse algoritmo é elegante e preciso para mapear características simples, como a cor de uma ervilha lá no jardim de Mendel. Mas parem para pensar. Se o dihibridismo mapeia isso com tanta perfeição, como é que esse mesmo código matemático vai se adaptar e escalar para decodificar características humanas muito mais complexas? Coisas como a nossa altura, o tom da pele ou até mesmo predisposições de saúde, que são controladas não só por 2, mas por dezenas de genes funcionando ao mesmo tempo. É uma fronteira da biologia simplesmente fascinante para a gente explorar. Muito obrigado pela companhia e pela atenção de hoje, turma. Continuem sempre decodificando o mundo ao redor. Um abraço e até a próxima.